Fala, fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, eu vou fazer a primeira e segunda semana aqui do PET e depois a terceira e a quarta, beleza? Vou fazer assim que fica mais fácil, os vídeos ficam mais ou menos ali duração de 20 minutos, você já termina a primeira e segunda semana, depois a terceira e a quarta e é só partir para abraço. Então vamos lá. Primeira semana aqui, ó, Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Então a parte que eles vão focar aqui, no caso, vai ser a parte de Getúlio Vargas, o desenvolvimento. Getúlio Vargas não, desculpa, o Juscelino Kubitschek e o desenvolvimento do Brasil. Parte da história do Brasil que ele atingiu um desenvolvimento bom, só que, querendo ou não, teve crise econômica. Então aqui, ó, Nacional Desenvolvimentismo. O Estado investe na infraestrutura, na base econômica e no aceleramento industrial do país, progresso econômico do Estado pela industrialização. Então isso aqui o que quer dizer? O que é infraestrutura? Vamos supor que você quer que o Brasil comece a ser um país industrializado. Então você precisa de quê? Energia, para mover as máquinas, obviamente. Você precisa de uma siderurgia, de uma empresa siderúrgica, que no caso é CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada lá no Getúlio Vargas. Então, para produzir o aço, porque produzindo aço, você produz automóvel, produz máquina, produz ferrovia, produz trem, produz vergalhão para obra de construção civil. Então você produz o diabo se você tiver siderurgia. O aço é muito importante. E outros setores também, que também são infraestrutura, que é pavimentação, que no caso é a criação de estrada, de ferrovia e assim vai. Então esse progresso que está falando, que o país começou a atingir no período lá meados de 1960. Daí o que que acontece? Aqui, ó, tem um textinho falando sobre o governo de JK. Então começam aqui as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta: quais as características do processo nacional desenvolvimentista? Então, quais as características? Bom, o lema do Juscelino Kubitschek, que era o presidente na época, era 50 anos em 5. 5 anos durava o mandato, então ele queria que o Brasil avançasse 50 anos, tecnologicamente falando, em 5 anos. Então, quais eram as características? Essas características se baseavam no quê? Primeira coisa, ele criou um plano de metas. Então, o que que era um plano de metas? O plano de metas ele estipulava metas, obviamente, para o Brasil, que ele atingisse essas metas num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, a meta era crescimento das indústrias no país. Então, era uma meta. Outro exemplo, geração de emprego. Então, geração de emprego. Então, eu queria que gerasse 1 milhão de empregos. Outra coisa, como ele ia atingir essas metas? Tipo assim, o que que ele ia fazer para conseguir esse dinheiro? Porque ele ia ter que investir. Principalmente aqui, ó, tá até escrito aqui no texto, ó, financiamento ou empréstimo ou através de tecnologia, investimentos diretos. Então, o que que ele fez? Ele procurou o quê? Procurou, procurou capital, que no caso capital é a mesma coisa que dinheiro, né? Estrangeiro. Estrangeiro. Então, através de quê? Empréstimo. Então, ele emprestou dinheiro de fora. Investimento estrangeiro. Então, o que acontece? As pessoas de fora falam assim: o Brasil está melhorando a economia. Vamos investir lá. Então, foram criados o quê? As indústrias. Vários montadores de carro vieram para o Brasil, como a Volkswagen, a Ford. É, o pessoal, por exemplo, do turismo, começaram a fazer os resorts no Nordeste. Então, esse capital estrangeiro gera emprego aqui. É só você pensar, imagina colocar uma montadora de carro numa cidade pequena. Vai gerar, vamos supor que gere 15 mil empregos. Então a cidade começa a movimentar, o pessoal começa a ter uma melhor renda e assim vai. Então, quais as características do processo nacional desenvolvimentista? Foi basicamente no plano de metas com o crescimento da indústria e geração de emprego e
a procura de capital estrangeiro para investir nisso. Beleza? 2. Só lembrando que isso aqui não é resposta, tá? Então vocês formulem a resposta certinho aí. Isso aqui é só para vocês lembrarem o que é. 2. Em que governo esse processo foi mais acentuado? Bom, começou no Getúlio Vargas, a partir de 1930, certo? Por quê? Porque ele criou a base. O que é a base? Ele criou algumas empresas que existem até hoje. Então, como a Petrobras, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores. Ele também investiu em algumas hidrelétricas. Tem acento aqui, ó. Hidrelétricas. Então o que acontece? Começou com Getúlio Vargas. E quem foi o outro governante que também tentou impulsionar o mercado do Brasil? Foi JK, certo? Juscelino Kubitschek. Com o quê? Com aquilo que eu falei para vocês antes, com um plano de metas e investimento estrangeiro. Tanto é que foi nessa época que foi construído o quê? Construção de Brasília, Distrito Federal, certo? Então foram esses dois governantes aqui que tiveram esse processo mais acentuado, Juscelino Vargas e o JK. Com o programa de metas composto pelo plano do governo JK, norteava o desenvolvimento do Brasil. Então, o que ele fazia? Eu já meio que respondi, mas o que ele fazia para conseguir aumentar o desenvolvimento? Bom, ele começou o quê? Criou indústrias. Como que ele fazia isso? A criação de indústrias. O que mais? A capital do Brasil. Mudou a capital, né? A capital antes era onde? Antes no Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro que era a capital. O que ele fez? Ele começou, criou indústrias, mudou a capital, investiu no setor de indústria, principalmente automobilística e construção. No caso aqui, é basicamente estradas, tá? Teve ferrovia também, mas não muito. Nessa época não se atinou muito para construção de ferrovias. Beleza? Bom, agora vamos começar aqui as respostas do PET 2, ó, da segunda semana, desculpa. Então, é mesmo eixo temático, as habilidades de analisar reportagens de períodos nacionais, tanto especializados quanto de grande circulação, relacionando seu conteúdo com produções historiográficas sobre o tema de estudo. Então ele vai te mostrar algumas reportagens e tal, e você vai analisar de um ponto de vista histórico. Então vamos lá. Então aqui está falando que é neoliberalismo, isso é importante. Ó. Tem como objetivo garantir a liberdade de mercado sem intervenção do Estado na economia. Nos setores essenciais da economia, com educação, saúde e segurança, o Estado deve atuar, mas de grau mínimo. O que é o liberalismo? O liberalismo é só você pensar o seguinte: o que é um pai liberal? É um pai que deixa o filho fazer qualquer coisa. E normalmente, quando o filho faz qualquer coisa, ele faz merda. Entendeu? Então, o que acontece? Na prática, o liberalismo é o quê? O governo tem dinheiro, que ele arrecada de impostos. E o governo que fala onde que ele vai investir esse dinheiro. Por exemplo, vai investir mais na educação, mais na saúde, mais na infraestrutura, mais no exército. Então é ele que divide isso. É o governo que faz isso por você, certo? Tanto é que você elege seus representantes para ele fazer isso por você. E o que muitas vezes acontece? Ele investe errado. Então o neoliberalismo, ou liberalismo, ele fala que o Estado, que é o governo. Quando você vê Estado, letra maiúscula, você já pensa em governo, tá? O governo não mexe nisso. Garante a liberdade de mercado. Ele não vai intervir, ele não vai falar assim, ó, você tem que gastar com isso. Ele não vai fazer isso.
própria economia vai fazer isso. Então, por exemplo, o brasileiro agora está comendo muito macarrão, certo? Daí vão várias pessoas no banco lá pedir empréstimo para comprar máquina para fazer macarrão, para criar uma empresa de macarrão, e tal. Só que o governo tem como saber quantas pessoas estão pegando esse empréstimo, certo? Porque os bancos são públicos normalmente, é Caixa Econômica e o Banco do Brasil que você pega esses empréstimos para a empresa. Então o governo vê que tem muita gente comprando máquina de macarrão. Daí o que que ele faz para que nem não faça que o Brasil tenha vários fabricantes de macarrão? Porque isso aí faz cair o preço, isso aí aumenta a concorrência. Isso aí é bom para o consumidor, só que é ruim para a economia, porque vários desses vão falir, né? Porque não vão sustentar. Porque eles vão vender tão barato que eles não vão conseguir sustentar a empresa. Então o que que o governo faz? Encarece o empréstimo para quem quer produzir macarrão. Mas só que tá faltando gente para, sei lá, para plantar soja, ou produzir, sei lá, ervilha, ou produzir é, farinha de trigo. Então tem que plantar trigo. Então o que que o governo faz? Abaixa os juros para quem quer produzir essas coisas. Então o governo faz a intervenção. No liberalismo, não. Ele deixa o dinheiro lá e deixa o pau cantar. Deixa o pessoal pegar ali sem saber o que, que vai produzir. Isso faz com que várias pessoas quebrem, certo? Por não saber investir e acaba perdendo emprego, certo? Então aqui está falando um pouco o que, que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Que é como se fosse um banco mundial, que é o Fundo Monetário. Então os governos todos mandam dinheiro para o Fundo Monetário e caso alguém precise pode emprestar dinheiro dele. Então aqui tem o textinho e aqui tem as perguntas. Ó. Qual a crítica principal da FMI de acordo com a reportagem? A crítica está aqui, ó, bem no comecinho. Olha lá. O Fundo Monetário Internacional, em artigo publicado dos 3 economistas da instituição. O documento sugere que receituário neoliberal prescrito pelo próprio FMI para o crescimento econômico sustentável em países de desenvolvimento pode ter efeitos nocivos a longo prazo. Para quem não sabe o que é nocivo, por exemplo, o veneno da cobra é nocivo. Nocivo é uma coisa o quê? Ruim, que te causa algum dano, certo? Que danifica. Então é uma coisa ruim. Nocivo é uma coisa ruim, certo? Então aqui, ó, qual a crítica do FMI de acordo com a reportagem? Então a crítica então ó, a crítica consiste em dois pontos, que os países subdesenvolvidos podem adotar o neoliberalismo e terem efeitos nocivos a longo prazo. Então ele tá meio que avisando. Olha, se vocês não, se vocês pegarem e deixar o neoliberalismo como forma de economia suas, o pessoal vai pegar esse dinheiro e não vai fazer coisa boa. Então, isso é ruim. Então, a FMI está avisando. Essa é a crítica da FMI, certo? Quais os problemas ocasionados pela desigualdade social citado na reportagem? Bom, o que que acontece? Um dos efeitos da má gestão de recursos do Estado, a gente vê hoje no Brasil, por exemplo. Se o Estado não sabe investir, por exemplo, para gerar emprego, para melhorar a vida nossa, acaba que várias pessoas fiquem ainda mais o quê? Pobres. Porque elas vão perder o quê? O emprego, certo? Vão perder o emprego, os alimentos ficam mais caros. Então o que que acontece? Você recebe um salário mínimo lá, R$ 1.000, mil e poucos reais.
Só que antes você ia no supermercado fazer uma compra com 200, 300 reais. Hoje em dia, aquela mesma compra você vai ter que gastar 400. Então você está perdendo o quê? Perdendo poder de compra, certo? Então, o que ocasiona problemas de desigualdade social citados na reportagem? Os problemas de desigualdade social é que, para as pessoas ricas, o que acontece com os ricos? Aumentam o custo de vida. Mas isso importa para quem é rico? Não. Porque se o cara é rico, ele paga 13 reais no arroz igual um pobre, se o arroz vai para 25 reais, ele vai comprar do mesmo jeito. Porque o cara é rico. Ele não depende do preço. Ele não tá nem aí com o preço. Para ele tanto faz. E agora para um pobre, o que acontece? Quando um arroz, um alimento básico sobe muito, ele que deixa de comprar. Ou substitui. Normalmente ele substitui por um alimento de um valor nutricional menor. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está acostumado a comer arroz, tal, é carboidrato, fonte de carboidrato, tal. Daí quando você compra um outro alimento, ou você fica sem, ou você compra em menor quantidade, acaba que as pessoas comem menos, certo? E isso agrava com o tempo. Então daqui, se o cara fica desempregado, com o tempo ele vai ter que depender de ajuda ou depender do governo com as bolsas, né, que é Bolsa Família e outros programas sociais para conseguir comer. E por que que não tira parte do lucro dos ricos para dar para os pobres? Essa é a questão. Então, o neoliberalismo ele favorece quem? Os ricos. E os pobres que sustentam os ricos ficam nessa situação de vulnerabilidade, de miséria. Certinho? Então depois eu começo a terceira semana com vocês. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido tudo aí e até a próxima, galera.